Pronto. Então, essa palestra ela faz parte da disciplina Projetos e Atividades de Extensão, hoje com uma atividade voltada especificamente para o curso dos alunos do curso de licenciatura em música. A palestra chama-se Aulas de Música para Adultos com Cegueira e Baixa Visão em Instituições Especializadas em Deficiência Visual. Então, quem vai proferir é Caroline Camargo do Espírito Santo, que tem mestrado em música pela Unirio, tem especialização em regência coral pelo Conservatório Brasileiro de Música e licenciatura em música também pela Unirio. Ela foi professora da Prefeitura Municipal de Petrópolis, lecionando de 2008 a 2014 no atendimento educacional especializado da Escola Municipal Paulo Freire, que atende pessoas com deficiência visual e deficiência múltipla. Desde 2014, é professora de música no Instituto Benjamin Constant, que é o Centro de Referência Nacional na área de deficiência visual, onde ela leciona para alunos da reabilitação e do curso técnico em instrumento musical. A Caroline, além disso tudo, né, é um doce de pessoa que eu adoro, né, uma excelente instrumentista, né, que eu estava conversando com ela lá, que é uma pena que ela não está podendo exercer com mais frequência, né, essa habilidade. Ela toca oboé maravilhosamente, e hoje eu descobri ela tocando flauta doce também, ó, um troço que essa foi surpresa, vocês vão ver isso no vídeo, né, foi surpresa para mim, né. Então, a Caroline, ela eu já conheço ela há bastante tempo. Ela já tocou com a gente na orquestra da UCP, já tocou também com a gente no Anime Core. Pô, a gente fez uns trabalhos muito lindos, pelo qual eu sou muito, muito grato mesmo nas participações dela, né? Então, essa palestra ela tem 3 objetivos, né? Que é contextualizar possíveis características de adultos que se matriculam em instituições especializadas em deficiência visual. Apresentar possibilidades do ensino de música para adultos que se matriculam em instituições também especializadas em deficiência visual e conscientizar sobre a importância das atividades musicais nesse contexto. Então, para darmos continuidade, agora eu passo então a palavra para a professora mestra Caroline. Por favor, Carol. Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, que foi onde eu toquei oboé durante algum tempo, e sou grata, né, à oportunidade que o Gastão me deu também de poder desenvolver um pouquinho, eh, me aprimorar musicalmente nessa orquestra, no Anima. Foram momentos muito bons, assim, guardo com muito carinho na lembrança. Eh, e aí eu vou começar a compartilhar a tela. Eu estou aqui com 2 dispositivos, um que é para eu ficar aqui na câmera, né, que é o meu celular, e o outro que é o computador para eu poder, compartilhar a tela. E aí, ó, acho que foi. Então, só para avisar o pessoal, se quem estiver assistindo no computador, se a telinha do Zoom estiver na frente da imagem que está sendo compartilhada, basta mudar a forma de visualização. Ali no cantinho superior direito, a gente pode ver no formato tipo galeria, né, em que fica um mosaico, ou pode ser essa galeria em que ficam as imagens em cima e as imagens das pessoas em cima e a imagem compartilhada fica embaixo, sem ser atrapalhada, né, pelas imagens das pessoas. Então, é isso. Desculpe interromper, Carol, pode seguir. Nada. Obrigado. Os objetivos já foram falados, né, e eu gostaria de dar uma frisada nesse primeiro objetivo, que é a contextualização das possíveis características dos adultos que se matriculam nessas instituições. Porque é justamente esse primeiro ponto que vai acabar norteando
todo o trabalho de música com esses alunos. Então, eu preciso conhecer quem é esse público, o que eles estão fazendo nessas instituições, quais são as necessidades desses alunos, peculiaridades, particularidades. E a deficiência visual, ela carrega muitos mitos, principalmente quando a gente está falando de música, né? Música e deficiente visual. É muito comum a gente ouvir falar que o cego ele tem um excelente ouvido e que por isso ele tem uma grande tendência a ser um bom músico. Só que ao mesmo tempo a gente tem um abismo na educação musical para esses alunos, né? De um lado a gente tem esse mito e do outro lado a gente tem a falta de acesso. E é muito comum os alunos relatarem a dificuldade deles quando eles procuram uma instituição. Muitas vezes eles são rejeitados, né? Então, o fato dele se tornar um bom músico ou não vai depender também do acesso dele às aulas, né? Então, além disso, a deficiência visual, ela é uma limitação. Então, a gente não pode romantizar esse tipo de situação. Se a gente pensar que também o nosso processo de ensino e aprendizagem em música, ele está muito ligado a questões visuais, né? Desde os livros que a gente usa, o quadro que a gente usa para explicar, a figura do maestro, a própria partitura. E aí vocês podem pensar, mas existe partitura para pessoas com deficiência visual? Existe, a musicografia Braille. Mas, por outro lado, se a gente pensar que a forma deles lerem música é contato com as mãos, né? E as mãos eles também usam para tocar o instrumento, a gente pode pensar que durante a execução de uma música, por exemplo, eles não têm um apoio, assim como nós temos, né? Que é um apoio visual o tempo todo. Eles não têm. Eles usam muito a questão da memória, né? A forma deles aprenderem é experimentando, é ouvindo, é com o tato. Então, a gente tem, de um lado, uma arte que ela é uma arte da audição, né? E que o cego, que só tem a limitação visual, ele vai ouvir, então ele pode se tornar um bom músico, sim, mas ao mesmo tempo a forma da gente ensinar é que pode ser uma barreira, porque a forma como a gente aprende é uma forma totalmente visual. Então, quando eu comecei a ter contato com esse público, eu me vi muito perdida nesse sentido, justamente por causa desse processo, dessa troca, dessa mediação, né, do processo de ensino e aprendizagem com esses alunos. Os outros objetivos já foram falados e eu vou apresentando ao longo da palestra. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde estão esses alunos, né? Eles estão em escolas, associações, ONGs e centros de reabilitação. E cada ambiente desse vai ter um objetivo com esses alunos. E as aulas de música, elas precisam estar alinhadas aos objetivos da instituição. A gente não está falando de uma escola de música, a gente está falando de uma escola de pessoas com deficiência visual que, dentro dessa escola, também é oferecido aula de música. Então, é importante que a gente conheça a escola, conheça os objetivos da instituição e também, principalmente, esses alunos, tá? Então, aqui a gente tem as possíveis características dos adultos que se matriculam nessas instituições. E para a gente entender um pouquinho dessas características, a gente vai falar um pouquinho dos aspectos gerais da deficiência visual. Então, primeira coisa, a gente tem dois tipos de deficiência visual, que é a cegueira e a baixa visão. A cegueira, ela é
a ausência total da visão, ou então a pessoa pode ter percepções de luz, de vultos, e a pessoa com baixa visão é um outro tipo de limitação, que existem inúmeros tipos, né? Eu vou dar alguns exemplos. A pessoa ela pode ter uma perda de visão periférica, e aí ela enxerga como se fosse por meio de um tubo, né? Então, isso pode fazer com que ela tropece, porque não tenha uma visão mais ampla, então ela pode tropeçar, cair em buracos, esbarrar em coisas nas laterais. E a gente tem também o contrário, a perda da visão central, e a pessoa tem apenas a visão periférica, então às vezes ela vai olhar meio de lado, né? A gente tem visões que ela é cheia de pontinhos, né? que limitam a visão. Então, assim, existem inúmeros tipos de baixa visão, e o importante é que a baixa visão ela não é corrigida por meio nem de cirurgia, nem de recursos como óculos, né? Não é corrigido. E aí o que acontece? A deficiência visual ela também pode ser congênita, que é aquela que nasce com a pessoa, ou a deficiência visual pode ser adquirida, que é aquela que podemos adquirir ao longo da vida. E estatisticamente, a deficiência visual adquirida, ela é infinitamente maior do que a deficiência visual congênita. E aí que está o ponto-chave, né, desse trabalho. A gente precisa conhecer qual é o aluno que está ali na minha frente, tá? E quando a gente fala da deficiência visual adquirida, realmente o maior número desses alunos que frequentam essas instituições está aí, né, com a deficiência visual adquirida, e eles estão nessas instituições para justamente poderem aprender a lidar com essa nova condição, tá? Então, por que a cegueira acontece ou a baixa visão acontece? Por inúmeros motivos. Pode ser por doença, pode ser por sequelas de algum AVC. E aí, por exemplo, o AVC ele pode deixar sequelas na visão e outras limitações também, limitações motoras, né? Limitações na fala. A gente tem também alunos que tiveram um tumor no cérebro e na cirurgia, né? Eles ficaram com essas sequelas. A gente tem alunos que às vezes sofreram algum acidente, alunos que por conta da diabetes ficaram cegos. Então, assim, é um grande número de pessoas que procuram, né, o instituto ou essas instituições especializadas porque perderam a visão por algum motivo. E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa que está com deficiência visual, ela só tem a deficiência visual, mas às vezes elas podem ter outras limitações, porque vai depender daquilo que causou a perda da visão. E aí, gente, a perda da visão, ela também acarreta outras perdas. Que perdas são essas? Perdas da independência, da autonomia, da rotina. Às vezes eram pessoas que eram super ativas na sociedade, pessoas que dirigiam, pessoas que trabalhavam, pessoas formadas, né, numa faculdade, e elas precisam aprender a viver nessa nova condição. Então, a gente lida também com pessoas emocionalmente muito frágeis, tá? E aí é dentro desse contexto que o ensino de música vai estar inserido. Ah, mas existem situações que pode ter em associações, né? Há pessoas que já estão cegas há muito tempo e vão lá só para se encontrar, ter um momento de encontro. Existe, né? Mas a maioria das pessoas que procuram ajuda, procuram esses espaços, esses ambientes, são pessoas que estão passando por esse processo de ressignificação de vida, tentando, né, voltar às suas atividades. Então, quando a gente fala de um ambiente de reabilitação para pessoas com deficiência visual, esse termo reabilitação, ele às vezes dá um significado de que parece que a pessoa vai se reabilitar na área da visão, né? Mas não é isso. Ela está ali para aprender os recursos para voltar às suas atividades
normais do dia a dia. E isso é um processo longo, né? Porque envolve toda uma questão psicológica, coisas simples até que as pessoas estão acostumadas a fazer, elas deixam de fazer, né? Por exemplo, como pegar um copo d'água sozinho, se torna difícil. Botar uma comida para esquentar no micro-ondas se torna difícil. Andar pela própria casa se torna difícil. E muitas vezes ela sofre o abandono da família também, tá? Então, é uma sequência de perdas que vem junto com essa perda da visão. E aí, eu vou para essas possibilidades do ensino de música para adultos que se matriculam nessas instituições especializadas, tá? Aí eu vou até falar com o Gastão, porque é a hora que eu vou precisar tá. dos vídeos. Mas antes de colocar os vídeos, deixa eu até... Eu vou parar de compartilhar, que esse slide aqui é um slide desatualizado, eu estou passando aqui. Deixa eu ver aqui. Esqueci o último aqui. Agora vai. Eu vou falar um pouquinho primeiro, antes de passar o vídeo, sobre como a gente faz as aulas lá, como que a gente organiza as aulas. Elas acontecem em turmas menores. Aqui é uma turma de 4 alunos e a gente tem uma turma bem diversificada. A gente tem 2 senhores mais velhos, a gente tem uma senhora de meia idade, a gente tem uma... Eu chamo de menina, né? Porque eu estou acostumada a trabalhar com alunos mais velhos, então quando vem alguém na faixa dos 20 anos, para mim é menina. E a gente pode observar que tem uma cadeira de rodas na sala, é de uma das alunas que tem a perna amputada por causa da diabetes. E ela estava se habituando à prótese ainda. Então, quando eu falei que o exercício era preferencialmente de pé, que a gente ia falar sobre respiração, ela disse que podia ficar de pé, né? Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer os nossos alunos, né? E aí, se ela não pudesse ficar de pé, claro que eu nunca ia exigir que uma aluna, né, na cadeira de rodas ficasse de pé. Então, é um exemplo, né? Uma turma heterogênea. Esse tipo de turma que chega para a gente vai conhecer nos primeiros encontros, né? Procurar entender quais são as necessidades, peculiaridades, quais as limitações, possibilidades. E aí eles passam por esse processo durante um ano, que a gente vai experimentar bastante os instrumentos, cantar, vamos conversar sobre música, né? Então é uma aula que eles podem experimentar bastante durante esse um ano. Depois desse um ano, eles são direcionados ou convidados a participar de outros projetos. E aí, esse primeiro vídeo que eu vou falar, né, para o Gastão colocar, é um vídeo que a gente tem na aula, né? São alunos que já passaram por essa parte mais básica. Foi um projeto que a gente fez de música instrumental. E nessa turma a gente tem 2 alunas que já tocavam violão e a gente aproveitou. Temos 2 alunas que queriam aprender flauta doce, que a gente aproveitou também. E tem um aluno que ele tem uma condição muito especial e que foi uma experiência bem diferente para mim. Ele é aluno da surdo-cegueira, é um aluno que ele é formado, né? E em determinada fase da vida ele começou com um processo de perda de audição e da visão, provocada pela síndrome de Usher. É uma síndrome, gente, que não tem cura e que o processo é esse. É uma perda progressiva de visão e audição. E aí ela tem vários níveis, tá? Que eu não vou explicar aqui sobre os níveis, mas uma coisa interessante é que quando ele chegou, ele era pianista e ele chegou muito frustrado, que ele estava com um aparelho auditivo que fazia com que ele percebesse os sons de forma muito diferente do que ele estava habituado.
Então, ele tinha abandonado o piano por algum tempo, porque o som do piano, como ele ouvia, incomodava demais a audição dele. E a forma como a gente também fazia música dentro da sala, determinadas formações incomodavam muito a audição dele. Ele não sabia explicar, ele só sabia explicar que ele ouvia diferente e, às vezes, os sons muito ampliados e estridentes. Então, a gente experimentou diversas formações na sala de aula, alguns instrumentos mais afastados dele, né, para que ele não percebesse aqueles sons muito embolados. E eu criei um código com ele também, né? Ele pedia para eu ficar perto, ele tem uma baixa visão, então, nas entradas, quando ele precisava entrar, eu estava perto dele para dar as entradas para ele, tá? Então, é esse vídeo que eu vou pedir para o maestro colocar agora. Parece que travou. Deu algum BO aí. Agora voltou? Voltou. Achei que era o meu agora. O meu não voltou, não. É que ele deu uma mexidinha, parecia que tinha voltado, mas não voltou, não. Peraí, desculpem. Tá travando? Tá acontecendo alguma coisa? Eu não ouvi o que o Caio falou. Eu vou sair do compartilhamento de tela, que pode ser que esteja dando problema com isso. Tá, então eu vou repetir aqui Oi, gente. Vocês chegaram a ver alguma coisa do vídeo da. Nada? Nada. Carol, acho que quando for passar o vídeo a gente tem que trocar mesmo. Então vou começar novamente, tá bem? Tá aparecendo aí o vídeo, a tela? Agora? Agora sim, agora apareceu. Sim. Tá, beleza. Vou tocar. Deixa eu interromper aqui para voltar para Carol. Carol, tá contigo. E agora que eu sei qual que é. Ah, é para eu passar o próximo vídeo? Não. Não. Tá. Essa foi uma possibilidade, né? É uma possibilidade que a gente
encontrou ali de música instrumental, sondando os alunos, né, sabendo quem tocava o quê, e a gente tem, às vezes, uma dificuldade, foi essa aqui de baixo, né? A gente, às vezes, tem uma dificuldade de conseguir um horário que reúna esses alunos, tá, gente? Porque o Instituto ele funciona de segunda a sexta, de 8 às 17, e tem aluno que só vai 8 da manhã de segunda, o outro só vai terça-feira às 5 da tarde. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de conseguir juntar esses alunos e juntar e montar um grupo, né? E aí, acima, a gente tem também um grupo de violões, que eu também queria que passasse o vídeo. Esse grupo de violões, ele é também os alunos, depois que eles já passaram por essa música básica, eles podem ser direcionados, né, para esse tipo de projeto, e para isso o aluno precisa ter o instrumento. E aí, esse projeto ele é desenvolvido pelo nosso voluntário, o nome dele é Virgílio, e esse espaço que está acontecendo, essa aula, é o espaço do Teatro do Instituto Benjamin Constant. Aí já é uma apresentação musical mesmo. Deixa eu... Tá, agora comigo. Só um segundinho que já vai começar. Opa. Esse é o número 2? Não, é isso, né? Vídeo 2.
estão em pé são professores do violão e guitarra. A que está cantando é a Luna. É isso que acabou que quem é que falou? Alguém falou ali, né? Já explicou uma coisa que eu ia perguntar. Falei, assim, quem está fazendo o solo? É aluno também? Não, né? Tinha uma bateriazinha, né? Também. Quem estava fazendo o solo era a Luna, e Sim. a guitarra é um professor também que trabalha lá com a gente. A percussão é aluno. Ah, legal, legal. Parecia uma bateriazinha, uma coisa assim. É um carrinho. Carrom. Tá certo. Maneiro, muito legal. Vai contigo ou eu passo outro vídeo? Deixa eu só ver aqui qual é a próxima. Ah, tá bom. Não, o próximo agora, ele é um projeto que a gente tem chamado Ponto de Vista. Ele é um projeto que é para sair do Instituto Benjamin Constant. Então, são alunos que já estão com mais... que esse processo de reabilitação já está um pouquinho mais avançado, eles já têm um pouco mais de autonomia, de independência, conseguem sair sozinhos. E esse vídeo que eu vou pedir para o Gastão passar é um vídeo que a gente está se apresentando com uma composição de um dos alunos. Então, eles também compõem, né? Então, a gente... cada aula é uma coisa diferente, né? A gente deixa eles trazerem muito da vivência deles. Então, tem alunos que gostam de fazer paródia, tem alunos que gostam de compor, e essa é um vídeo até curtinho, foi uma apresentação nossa no Aqua Rio, era uma apresentação que tinha relação com o Dia da Deficiência Visual mesmo. E foi uma apresentação bem legal, né? E aí é um vídeo curtinho dessa composição desse aluno. Um detalhe é que esse rapaz do carrão, ele gosta às vezes de se empolgar na apresentação e os alunos puxam a orelha dele depois. Então, nessa apresentação ele está um pouquinho exaltado aí, né? E depois os alunos, eles, né, quando eles ouvem, eles gostam muito de ouvir as gravações e ouvir o que podem melhorar, e aí eles sinalizaram aí para o rapaz do carrão que ele deu uma exagerada. Aí, se puder passar Tá, vou passar vídeo. então. Compartilhando, hein? Só um segundinho. Cadê aqui? É o vídeo número 3. Cadê o vídeo 3? Tá. Assim só, né, da música. Muito bom. Ele estava lá na frente, né, também, aí ele se empolga mesmo. E a última possibilidade, né, que eu gostaria de apresentar, não sei se vocês lembram no início que eu falei que os alunos eles ficam 1 ano na aula de música e depois desse 1 ano eles são liberados ou então podem participar de outros projetos. E esse último que vai ser apresentado é uma integração de todos esses projetos juntos. Então, a gente tem alunos que estão começando agora no primeiro semestre, alunos que estão no segundo semestre, alunos que estão no projeto de violão. Então, é uma música que ela tem 2 acordes, o nome dessa música é La Bella Luna, então era uma música fácil para os violões tocarem, a letra dela também é bem simples, e aí, também nesse projeto de integração, a gente faz convite para os acompanhantes dos alunos, a gente não chama de responsável, a gente chama de acompanhante, aquele que leva o aluno à instituição. É um projeto também aberto para que eles participem.
Só que eles têm muita vergonha. E aí a gente acaba ficando com os 4 acompanhantes, 5, mas eu vou até... Não, vocês vão ver aí na... Deixa eu compartilhar aqui a tela, rapidinho. Então, é tanto aluno que eles não cabem nem no palco. A gente teve que dividir em 2, né? Então, o grupo de violões, percussão, piano, tem piano à direita tocando, né? Tem teclado, não tem instrumento para todo mundo, então eles dividem o instrumento. E aí é esse monte de gente aí que vocês estão vendo que fazem parte do projeto, né? Todos eles reunidos. E tem uns 4 professores contando comigo. Eu estou à frente, e os outros professores estão ajudando ali, tocando, né, o instrumento. Aí, se puder colocar, não precisa nem... eu acho que esse vídeo eu até já mandei cortado também. Aí, esse vídeo foi da nossa apresentação de encerramento do ano de 2019, antes de entrar a pandemia. Foi no Teatro do Instituto Benjamin Constant, essa apresentação também. Certo. Então, vou compartilhar aqui o vídeo. Alguma coisa por dizer, por mais que o mundo dê voltas em torno, o sol vem a lua enlouquecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Lua de cosmos do céu estampada, evita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Agora Ismael está no piano. Então, gente, as gravações que a gente tem são gravações extremamente amadoras, que são os responsáveis que filmam, falam no meio da gravação. Essa era a acompanhante do Ismael, ela falou, o Ismael está ali no piano, né? Ela estava na hora que ele ia entrar para tocar, né? E cortaram a hora que eles começaram a fazer um contraponto ali, que o negócio... Poxa vida! Mas muito legal, Carol, muito legal. Então, dentro, né, por exemplo, o próprio Ismael, que está ali, né, que a acompanhante dele cita ele tem também alguns traços de autismo, né? Então, os alunos, eles têm não apenas a limitação visual, eles têm outras questões que acompanham.
E ali dentro daquele bolo, né, todo mundo se entende. E isso que é o legal, né? Cada um contribui da sua, né, da forma que consegue contribuir. Quem consegue tocar, quem consegue cantar. Então, a gente sempre vai explorar as possibilidades dos alunos, né? E é impossível sair com esse grupo para se apresentar. Então, a gente tem sempre um grupo menorzinho, né? Que a gente, geralmente, são os alunos que já estão numa fase mais autônoma da vida para a gente conseguir sair com esses alunos. E os dias de apresentação para eles são os dias, né, dias de festa mesmo. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou voltar a compartilhar a tela. E aí o objetivo geral das aulas, gente, e de todas essas atividades é justamente contribuir com o processo de inclusão e reinserção social desses alunos. E todo o planejamento, organização das aulas, dos ensaios, vão ser pensando nesse objetivo maior, que é contribuir com a reinserção deles, né? Então, eu vou dar uma pincelada só nessas etapas, né? Então, a gente precisa, quando a gente vai receber esses alunos, a gente precisa organizar o espaço. É um espaço que eles não pode ser um espaço perigoso para esses alunos, tem que ser um espaço que eles consigam se locomover com facilidade, tá? O primeiro contato com o grupo é onde a gente vai conhecer o grupo. A gente nunca chega com atividades prontas sem conhecer o nosso aluno, senão a gente corre um grande risco de sair super frustrado da aula, né? Eu preparei aquela aula maravilhosa, aí descobri que o meu aluno não vai alcançar, né, aquela aula que eu preparei. Então, primeiro a gente vai conhecer, depois disso a gente traça o perfil de trabalho e seleciona o repertório, e, por último, é a elaboração do arranjo. A elaboração do arranjo vai levar em consideração tudo isso, o que os alunos conseguem fazer, nós mesmos, professores, que elaboramos os arranjos, tá? É muito raro a gente pegar um arranjo pronto e adaptar, porque dá muito mais trabalho do que a gente fazer pensando já nas necessidades e peculiaridades desses alunos. Recursos de apoio que a gente quase não usa, tá? Estão aí listados esses recursos de apoio, mas a gente prefere que os alunos se resolvam ali na aula. Por quê? Porque quando ele leva esse material para estudar em casa, independente se um material em áudio ou um material gravado, de modo geral, ele depende de alguém para colocar para ele ouvir, para ele estudar, porque eles ainda estão em processo de aprendizagem da utilização dos recursos. Não dá tempo do aluno aprender para depois ir para a aula de música. Ele está lá com tudo junto. Está aprendendo braille, está aprendendo informática, está aprendendo a mexer no celular e está fazendo aula de música, tá? Então, alguns alunos que já sabem mexer, a gente até usa de acordo com o que ele prefere. Mas quando a gente vê que aquele aluno está muito iniciante, a gente não usa, e aí a gente coloca a gente desenvolve as aulas, né, dentro da memorização do repertório ali na sala, e a questão da mediação do conhecimento e da aprendizagem, que é importante, porque a gente vai usar recursos que não são visuais. E às vezes a gente tem a sensação e a ilusão que apenas falando... A minha tela está sendo compartilhada? Sim. Tá. Sim. No meu celular está travado. Agora está nas referências. Voltou para as fotos. Fotos. Conclusão. Foto. Deixa eu sair aqui. Então, meu celular que travou. Mas você está transmitindo a imagem usando o seu celular, não é? É porque o meu celular ele reproduz o que eu tô. Ah, tá. O que eu tô pensando aqui também. Tá. É porque a sua transmissão tá ótima, não tá tendo problema nenhum. Acho que eu me enrolei aqui com o PowerPoint.
Bom, eu vou tentar aqui, gente, mais uma vez. É, O teu PowerPoint está passando aqui para gente. Você está avançando, retornando. retornando. A gente está quase no finalzinho, então a gente tem o desenvolvimento das aulas pautado na memorização do repertório e na mediação do conhecimento, né? E essa mediação do conhecimento ela vai passar muito pela experimentação. Não é apenas eu ficar falando para o meu aluno, descrevendo as coisas para o meu aluno. Descrevo como é um violão, descrevo como é um violino, não tem como. Ele tem que experimentar, ele tem que tocar naquele instrumento, né? E você tem que também tocar no aluno, fazer os movimentos junto com o aluno. E aqui eu estou passando um exemplo, né? Eu estava falando sobre o formato de boca na hora de cantar e etc. E são eles ali sentindo o movimento mesmo da minha boca para entenderem o que eu estou querendo dizer, né? E aí é um por um mesmo, gente. Não tem jeito. Quando a gente está com recurso visual, a gente faz e atende todos os alunos de uma vez. A deficiência visual é muito um por um, tá? Aqui, por exemplo, é uma vivência que a gente está fazendo. A gente fez um musical com eles, onde a gente pegou histórias deles da infância, adolescência. Foi uma construção, o nome do musical era Memórias Afetivas. Foi uma construção de um musical em cima das vivências deles, desde a infância até a idade adulta. Então, a gente misturou música, misturou histórias. E aqui era a parte que a gente estava trabalhando a fase da infância. Então, a gente trouxe brincadeiras para eles relembrarem a época deles de infância. Então, essa questão de vivenciar as experiências é extremamente importante. Quando a gente tem alunos que enxergam, a gente passa vídeo, traz figura, traz foto, mas com a pessoa com deficiência visual é muita experimentação. Essa aí foi uma aula que a gente fez na praia, a gente estava trabalhando o compasso, tempo, pulsação, e usando a ciranda como um recurso, né, para eles poderem entender esses conceitos. Essa é aquela turma lá do basicão, do primeiro ano, né, de música básica lá que a gente faz. E a gente levou na praia para eles experimentarem a ciranda do Nordeste na praia. A gente tem um instituto lá que é pertinho da praia, né? E aí eles puderam ali vivenciar, pisar na areia, sentir o som das ondas, sentir o cheiro do mar, a brisa. Então, essa questão da vivência para poder captar os conceitos, ela é fundamental. Não adianta eu ficar lá na minha sala só falando e achando que ele vai aprender tudo, vai entender tudo, porque não é assim que funciona. É muita experimentação e muita vivência, muito tato, né? E aí, depois de toda essa etapa, né, que a gente pega aí memorização de repertório, etc., vem os ensaios da música em conjunto, que a gente tenta juntar todas as turmas. E aí, como eles são muito direcionados pelo som quando eles estão fazendo música, esses ensaios de música em conjunto, eles vão começar a ter outras referências que eles não estão acostumados. E isso pode causar uma certa confusão na hora, porque eles vão perceber a música de uma forma diferente. Então, esses ensaios de música em conjunto são muito importantes antes de uma apresentação musical, né? A gente não pode fazer apenas uma passagem de som com todo mundo. A gente tem que fazer bastante ensaios de música em conjunto no ambiente que eles vão se apresentar, porque dependendo do ambiente que eles vão se apresentar, eles perdem referências auditivas que eles estavam acostumados a terem na sala de aula, né? Então, dentro desses ensaios de música em conjunto, a gente vai procurar a forma melhor deles se disponibilizarem ali, que eles consigam perceber os sons e se guiar pelos sons também. Nessa parte que é entrada e saída de palco, a gente também desenvolveu uma forma para poder organizar essa entrada e saída, porque antes era todo mundo carregando os alunos para o palco e colocando os alunos de qualquer maneira, e era muito feio, né? E aí a gente organizou uma forma bonitinha, eles já
entram organizados no palco e eles não precisam mudar de lugar a partir do momento que eles já entram na formação, né? Aqui é um exemplo de uma apresentação nossa, que eles estão entrando, percebam que é um lugar bem estreito para eles passarem, né? É de dificuldade mesmo. O palco era bem pequenininho, corria o risco deles caírem, então tudo isso tem que ser orientado antes para eles. Eles não tiveram oportunidade de ensaiar antes nesse local, então a gente explica antes como é que é o palco, como é que vai ser a entrada, e quando eles chegaram lá, eles já estavam organizados, só precisaram se virar para a plateia, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou também de entrada e saída. A saída de palco é a mesma coisa, mas ao contrário, né? E o último objetivo, que é falar sobre a importância das atividades musicais nesses ambientes. Eu acho que os vídeos falam por si, né? É uma atividade que é extremamente importante. Eu queria encerrar com dois depoimentos de 2 alunos, né? Uma aluna, na época ela não era minha aluna, mas ela entrou no Instituto Benjamin Constant, ela não falava, ela tinha perdido a visão, e as pessoas falavam por ela. Era uma pessoa que estava muito revoltada, muito triste, muito resistente, e aí ela voltou a falar por meio das aulas de música. As músicas que foi trabalhada ali quando ela entrou, o nome da música é Caçador de Mim, né? E ela falou que o significado daquela música ficou batendo muito na cabeça dela, que era ela começou a pensar, eu caçador de mim, eu estou tentando me encontrar. Então ela começou a refletir sobre aquela música, né? Que era ela caçando ela mesma, tentando ressignificar a vida dela. E o professor uma vez percebeu, né, a vulnerabilidade dela, tirou um dia para conversar com ela, conversaram bastante, e por meio das aulas de música ela voltou a falar, tá? Esse é um relato. E o segundo relato foi quando já era minha aluna em Petrópolis, eu estava começando o trabalho e eu ficava pensativa, reflexiva, porque eu vinha do Estado, eu era professora do Estado antes, e eu era professora de artes, e era uma aula que os alunos matavam muito a minha aula, né? E aí eu cheguei nessa escola de deficientes visuais, e os alunos matavam as outras aulas, mas vinham para a minha aula. E eu ficava indignada, gente, mas por que isso? Que incrível! E eu queria entender o porquê que os alunos gostavam tanto da aula de música. E uma aluna falou uma coisa para mim que é muito bonita, né? Que eu guardo até hoje, que ela disse que quando ela ia para aquela escola, que todos os atendimentos que ela ia lembravam ela de que ela era cega. Quando ela ia para o braille, dava um papel para ela cheio de pontinho, e ali ela estava lembrando que era cega. Quando ela ia para a aula de informática, tinha lá aquele leitor de tela falando no ouvido dela, e ela lembrava que era cega. Quando ela ia para a aula de orientação e mobilidade, que é a aula que eles aprendem a andar com a bengala, aquela bengala lembrava ela que era cega. Mas quando ela ia para a aula de música, ela se remetia aos tempos que ela ia para a igreja, fechava os olhos, cantava de olhos fechados e sentia apenas a música abraçando ela. E aí, quando ela vai para a aula de música, ela se remete a esses tempos. E quando ela apenas fechava a música, fechava os olhos e sentia a música. As aulas de música não lembravam a ela da cegueira dela, da deficiência. Lembrava a ela dos tempos que ela apenas fechava os olhos e sentia a música, né? Então, assim, a gente não tem como medir a importância. Os alunos falam por eles, né? E esses relatos que eles trazem são relatos que, assim, dinheiro nenhum paga, né? E eu sou apaixonada, né, por essa área, a área da música, da inclusão. Eu acho que a música e o esporte, eles têm uma grande força aí nessa reinserção e inclusão dos alunos na sociedade. E aí, os próximos que eu quero passar são as fotos, tá?
São fotos de apresentações nossas, que a gente tem foto aqui a parte de cima foi uma apresentação nossa no Museu Nacional, embaixo foi um evento de seminário, alguma coisa assim, de uma universidade. A foto de baixo foi a apresentação numa praça, a foto de cima foi uma apresentação numa escola. A foto de cima é uma apresentação para chegada da tocha paralímpica no Instituto Benjamin Constant, nas Paralimpíadas, né, de 2016. A foto de baixo foi um musical que a gente fez. Esses aqui são os meus alunos de Petrópolis. Acima tá os alunos abraçados com a Elba Ramalho. A gente tem também uma gravação que a gente fez com o pessoal do Jesus Menino, gente. Eu adoro aquele pessoal lá. É também um grupo que é muito envolvido com a área da deficiência. A gente tem aqui os projetos de integração, que foi aqui na Igreja do Rosário, do Sagrado, eu confundo os nomes, mas é um projeto que a gente participou aqui em Petrópolis. Concerto de Natal na Igreja do Rosário, aqui, pelo que eu estou vendo. Rosário, isso aí. Tem a parte de baixo que foi os 80 anos do Cristo Redentor. A gente levou os alunos para os ensaios e também para a participação desse evento, que eles ficaram maravilhados. Teve gravação de DVD. Esse também a gente participou, Coral Integração no Palácio Quitandinha, não lembro o ano exatamente. Esse foi um evento que a gente participou. Encontro de corais em São João del Rei. A gente tem à direita a foto da Dona Leia, uma senhora de quase 90 anos que ela fez questão de ir, ela fez questão de fazer Era uma passeata, né? Um cortejo. Os corais, eles todos foram caminhar pela cidade, ela fez questão de caminhar também, e às vezes a gente jovem, né, perfeito, não tem disposição, né, que essas pessoas têm. Então, foi um evento que foi muito legal, né? Eles tiveram a oportunidade de se apresentar fora do estado. Eles fizeram uma homenagem para a gente muito bacana, né? Eles fizeram essa foto, né, com os dizeres: Coral Enxergar Além do Olhar emocionou no quarto Canta del Rei. A gente foi muito bem recebido. E aqui a gente recebendo uma moção de aplausos na Câmara dos Vereadores de Areal. Então, assim, gente, se isso não é contribuir com a inserção deles na sociedade, com a inclusão, então, né, eu não sei mais o que é, porque são eventos assim que têm um significado muito grande na vida desses alunos, né? E aí, para concluir, eu fiz um resuminho, que eu nem vou falar muito sobre, né? Então, vou dar uma pincelada, que adulto com deficiência visual é um termo muito amplo, né? A gente tem uma infinidade, né, de possibilidades. É importante adotar métodos e técnicas diversas durante as aulas. É importante conduzir as aulas tendo como ponto de partida as necessidades e peculiaridades dos alunos, sempre partir deles e construir com eles, nunca para eles, porque se eu fizer pensando, né, que sem partir deles, tem uma grande chance de dar errado. As aulas de música, elas podem contribuir com a valorização pessoal, né, com a autoestima. E, por último, a presença das aulas de música nesses ambientes podem colaborar com o processo de inclusão e reinserção social desses alunos. E eu acho que é isso. Eu gostaria de encerrar por aqui, gostaria de agradecer. Obrigada. Oi, deixa eu ligar meu som aqui. E me recuperar aqui um pouquinho, Carol, porque você pode... uma das questões até que eu quero começar, eu queria agora abrir para o pessoal fazer perguntas, né? Mas eu vou começar com uma pergunta que eu já estava, lá no início, eu já estava pensando isso. Chega no final, ela fica mais necessária ainda, né? Cara, as histórias que você conta dá vontade de chorar, né? Como tá evidente, né? Mas é claro que você não vai ficar assim a vida inteira, né? Não dá para trabalhar
nesse estado. Então, a pergunta é assim: chega um ponto em que eles ainda te surpreendem e ainda te fazem chorar, Carol. Gastão, sim, sim. Sim. É um trabalho que não é um trabalho fácil, não, tá? Tem muito emocional envolvido, tá? Tanto com as histórias de vida, são aulas que às vezes se tornam rodas de conversa porque eles querem desabafar, e às vezes eu acho também que eu não tenho estrutura para ouvir Tanta história, tantas né? histórias de vida, às vezes bem pesadas, né? A vida ela pode ser muito dura às vezes, e eles estão lá, eles são, eu considero como guerreiros, tá? Porque quando a pessoa ela adquire uma deficiência, né? Ela tem de, seja ela qual for, ela tem de tudo para ficar trancada dentro de casa e não querer mais sair, né? E eles estão lá batalhando, lutando, querendo se reencontrar, voltar a viver, né? E são histórias assim fantásticas quando a gente para ouvir, né? E eles ainda, depois de 13 anos de trabalho, eles ainda me surpreendem e eu ainda choro. Deixa eu só fazer uma coisa que não tem nada a ver com a... Eu Oi? falei, quando eu falei contigo que eu chego a ser piegas falando dos meus alunos, que eu sou aquela professora babona, às Uhum. vezes eu até evito de falar porque eu sou nesse nível mesmo também, né? Depois de tanto tempo, parece que eu estou começando ontem. É. Deixa eu só falar uma coisa agora que não tem nada a ver com isso. É só para interromper o compartilhamento de tela, que é para a gente poder ver todo mundo maiorzinho aqui, inclusive a Carol, a figura da Carol aqui, né, ampliada. Obrigado. Né? Porque realmente isso é muito forte mesmo, né? Esse tipo de trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com alguma forma de deficiência, com alunos que têm alguma forma de deficiência ou nesse trabalho de inclusão, certamente tem muitas histórias emocionantes, né, para contar. Isso pô, é evidente, né, nessa história. E essa história que você contou da aluna lá que só lembra, na aula de música ela esquecia que ela era cega, né? Isso é fantástico, assim, né? Do poder que a música tem de ajudar as pessoas. Muito bom. Enquanto eu tento me recuperar aqui um pouquinho, queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Abro aí para vocês, em primeiro lugar. Parem de chorar, vamos lá. Então, Parem. eu tenho que segurar que eu sou uma manteiga, né? Eu vou junto, começo a chorar também. Ai, ai. Carol, eu achei maravilhosa a tua palestra. Primeiro, eu queria agradecer, né, por tudo isso que você trouxe para a gente, né? Eu tenho, assim, eu tenho uma dúvida, porque, na verdade, eu realmente sou muito leiga em relação à musicalização, né, para cegos. E aí você falou do Braille, falou desse relato da última aluna, que ela não se sente, né, ela não lembra que ela é cega. Então, eu imagino que você não, né, como você já até citou, que você não usa tanto o Braille nas aulas, acaba usando o recurso mais da memória auditiva, né, aquela coisa. Assim, é mais por curiosidade, realmente, porque eu não conheço o Braille, né? Porque, assim, eu já vi que já vi que tem o tempo das notas e cada nota tem uns pontinhos ali, né? Mas vocês trabalham as alturas? Como que vocês, de repente... porque eu não sei como que é a pauta, se tem pauta, né? Se é trabalhado essas alturas, e se vocês fazem, de repente, porque como não trabalho muito com Braille, se vocês fazem algum trabalho corporal para, de repente, internalizar, enfim, esse processo mesmo da parte de musicalização. A gente não trabalha lá no Instituto na reabilitação
com escrita de partituras em braille, tá? A gente tem outros setores no instituto, por exemplo, eu dou aula no curso técnico de música. Então, lá eles vão aprender a musicografia braille, né, a partitura, e a forma de escrever música em braille não é uma cópia fiel da música, né, da nossa pauta escrita. Ela tem toda uma forma de você colocar nos códigos ali, né, em braille, e sim, registra as alturas, né? Eu não vou conseguir explicar agora, eu fiz o curso de musicografia braille, mas é uma forma realmente de escrita musical. Ali você vai registrar, assim como a gente registra em tinta, mas não é uma cópia fiel do registro. Do pentagrama que trabalha, no caso, assim, a altura que a gente teria visual, eles não fazem esse trabalho de altura nesse mesmo... nessa mesma, vamos dizer, estrutura. A gente, no caso, é um código próprio mesmo, né, em relação às alturas. E, assim, comentar também que eu acho que a musicalização, né, por tudo que você falou, é um trabalho de musicoterapia, né? Porque, assim, que eu digo assim, em relação à ressignificação, a pessoa trabalhar, porque ela trabalha essa parte do emocional, né? Enfim, muito bonito o trabalho, achei maravilhoso. E o primeiro vídeo, também queria comentar do primeiro vídeo, que eu não percebi em alguns deles, assim, só teve uma moça, na verdade, que eu percebi que ela era cega, mas o restante eu não percebi, cara. Tinha uma mulher que, às vezes, parecia que ela estava olhando para a partitura. Falei, gente, ué, como que ela está vendo? Baixa visão, e aí o que acontece? Ela coloca umas letras grandes. Por que a gente não usa esse recurso, mesmo com baixa visão, de leitura? Porque eu já caí nessa cilada, né? Uma vez a gente se apresentou no teatro, um aluno cismou que não queria memorizar, ele chegou com o papel dele, chegou na hora, a iluminação do teatro atrapalhou, o rosto dele fazia sombra, então ele colocava o papel na cara, ele não conseguia enxergar, foi um caos. Então, assim, a gente prefere sempre dar preferência à memorização, porque a gente não pode contar com esses recursos quando a gente estiver numa apresentação. Eles têm tudo uma iluminação específica, dependendo da luz, conforme ela incide. Inclusive, isso dentro da sala de aula, a gente tem que posicionar as cadeiras de forma que a luz da janela não incida diretamente sobre os olhos das pessoas que têm baixa visão. De modo geral, eles têm uma sensibilidade, né, exacerbada na visão. Então, dependendo do tipo de luz, incomoda muito. E aí, por isso que a gente, no meio de uma apresentação, a gente procura não usar esses recursos visuais, né? Além também de prejudicar a postura. No início eu falei que tem alunos, por exemplo, que ele não tem a visão central, tem a visão periférica, então ele olha de lado. Aí ele vai tocar olhando de lado, ele vai cantar olhando de lado. Então, assim, ele vai ficar ali concentrado no papel, tentando ler, e vai esquecer da música, né? E aí a gente prefere que todo esse processo seja dentro da memorização mesmo. Então, a gente vai trabalhando ali nas aulas, formas deles memorizarem, a gente vai simplificando também algumas coisas, né? E quando é letra, às vezes, grande, aí a gente divide, rapazes fazem uma parte, meninas fazem outra, e a gente procura dar uma facilitada dessa forma. Então, alguém que é mais esperto pega e faz o solo, e eles fazem só o refrão. Aí vai depender muito do grupo que a gente tem. Muito legal, obrigada, viu? De nada. Muito bem. Então, olha lá, o Caio tinha levantado a mão, então o Caio primeiro, depois o Felipe. Tá bom, vai, Caio. Muito prazer, Carol. Eu tenho uma questão para levantar, né? Que muitas vezes a gente, como músico, né? A gente, principalmente no início, né? No início, assim, a gente passa por certa desmotivação, né? Porque a gente tem a nossa limitação, né? Que perto, talvez, de uma situação assim, pode acabar não sendo nada, né? Mas a gente passa por certa desmotivação. E eu achei interessante demais que nos vídeos apresentados, a galera tava super feliz, a galera tava tudo super pra cima e mostrando que sabe fazer, fazendo bem, às vezes ali na simplicidade, mas fazendo bem ali o simples
E acaba sendo um tapa na cara pra gente, né? Porque o tanto de coisa que às vezes a gente pega, a gente pensa a respeito de não, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, ou então até mesmo de críticas que a gente ouviu no início. Imagino que essa galera, pô, recebe muito apoio, mas também recebe muita crítica, né? Tem muita gente que não quer ver essa galera lá em cima de um palco, fazendo ali uma apresentação. Então, é muito bonito mesmo ver, e muito motivador também, ver o, o quanto a limitação, na verdade, não limita, né? É até um pouco um pouco estranho dizer isso, né? A limitação não limita, mas assim que a gente consegue perceber essas coisas, a gente vê. A limitação que eles têm ali, que eles apresentam, na verdade não está limitando eles em nada, né? Estão fazendo a mesma coisa que qualquer outro grupo musical faria, muitas vezes até melhor. É, é, é interessante, né, essa fala sua da questão da limitação, da questão da felicidade deles. As apresentações musicais, gente, são para eles o evento, né? Muitos deles relatam que com a perda da visão, você tem uma vida social mais restrita, né? Coisas que você tinha prazer antes de fazer, né? Ir ao cinema ou assistir uma televisão, você fica muito limitado, né? Então, ali, quando eles estão fazendo música, é uma forma que eles têm também de socializar, né? Então, eles vão para uma apresentação musical, é a oportunidade que eles têm de se arrumar, de botar uma roupa. Muitos deles relatam que a vida deles é sair para resolver problemas, sair para ir para o instituto e ponto, né? Eles não vão para outras atividades de lazer ou eventos, e ali aquele momento é um evento para eles. Então, eles vão com a energia toda, né? Estão super felizes, animados, já sabem que a família vai assistir, vai filmar, vai divulgar. Então, eles vão na empolgação mesmo. É aquela coisa, já perderam coisa demais, né? Então, vamos aproveitar o que, né? Se aquele momento ali é bom, se eu posso fazer isso, né, com prazer, com satisfação, eu vou agarrar e vou fazer. É um pouco nessa linha que eles encaram as aulas de música. Outra coisa importante é que as aulas de música elas não são obrigatórias, tá? Elas são opcionais, então tá lá quem quer mesmo. Não são todos os alunos da reabilitação que participam. Vocês viram que são bastantes, são muitos alunos, mas não são todos. Então, isso também facilita, né? Tá ali quem quer fazer a aula, quem não quer. Às vezes tem aluno que chega lá, experimenta, fica com vergonha e aí tranca, mas a maioria compra a ideia e vai, né? Muito bom. Deixa eu passar a palavra então agora ao Felipe. Felipe, fica à vontade aí de fazer sua pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Prazer. Prazer. Eu queria primeiro agradecer, né, por essa palestra também maravilhosa, por tudo que você apresentou para a gente. E a minha pergunta é, se já passou na palestra e me passou despercebido, você me perdoa. Existem pessoas que vão na reabilitação, na aula de música, que elas têm um primeiro contato com a música, assim, e como seria essa abordagem a partindo de você, né, professora, para esse primeiro contato dos alunos com música, de repente de querer aprender um instrumento, ou por mais que nunca tenha cantado, como é que você desenvolveu ou você faz essa relação para que não possa ser um choque, né, para o aluno que de repente vem de uma situação complicada para ele inserir, né, no meio musical? As primeiras aulas, né, a gente faz toda essa sondagem e a maioria não teve contato com música antes, tá? E aí, quando aparece algum aluno que já toque, né, a gente até puxa para ser o ajudante do professor, mas de modo geral eles não têm, né, contato nenhum anterior com música, eles estão ali para experimentar mesmo, por curiosidade, e também um vai falando para o outro
a gente chama lá de rádio corredor, né? Então, eles trocam muita figurinha nos corredores, e aí, quando eles gostam de uma aula, eles já indicam para o colega, e quando um vai entrando e vai indicando para outro. Então, a aula de música é uma aula que é muito procurada no Instituto. E eles têm justamente esse 1 ano para poder para a gente poder sondar, né? E aí a gente vai fazendo música com as possibilidades dele. E aí, dentro disso, a gente tem instrumentos de percussão que a gente experimenta. Eles podem experimentar teclado, eles podem experimentar o piano que tem na sala, eles experimentam o violão. E aí, dentro disso, a gente vai observando e percebendo quem gosta mais, quem não gosta tanto. E tanto que, dentro daquele 1 ano, tem gente que só faz 1 ano e vai embora, né? E tem gente que é convidado para fazer parte de outros projetos. Sendo que aquele último projeto do Integração, que vocês viram, é um projeto que, mesmo esse que vai fazer 1 ano só, ele pode não ser direcionado para nenhum instrumento, mas ele pode ser direcionado para poder cantar ali com os outros, né? A gente tem alunos, às vezes, que têm um problema, problemas realmente grandes na questão da cognitiva, né? Por causa, né? Às vezes um AVC, então vem alunos muito limitados e a gente não impede que ele participe desses outros projetos. Ele vai participar como ele puder, né? Às vezes ele vai participar sussurrando, às vezes ele vai participar tocando um instrumento de percussão, se ele conseguir, né, segurar, por exemplo, e fazer um movimento. E às vezes ele vai estar ali, né, participando da forma como ele consegue. Então, não tem uma aula igual à outra, né? O trabalho que eu desenvolvi, inclusive no mestrado, foi uma apostila para tentar ajudar certos trabalhos, professores ou voluntários que quisessem desenvolver trabalho de música nesses ambientes. E o que eu não queria era chegar com algo pronto. Você vai trabalhar assim. O que eu queria era justamente que a pessoa entendesse como é que é o contexto, chegasse lá, conhecesse o seu aluno e, a partir disso, desenvolvesse uma metodologia de aula com aqueles alunos, né? Então, eu não sigo um método meu. Toda aula que começa, todo semestre novo, lá vou eu conhecer os meus alunos, lá vou eu saber as possibilidades. Esse grupo de música instrumental que foi passado no vídeo, em 13 anos, a gente só conseguiu fazer uma vez durante 4 meses. Depois a gente nunca mais conseguiu, né? Então, as possibilidades que surgem são inúmeras, mas às vezes a gente não consegue manter aquele padrão por muito tempo. E eles também têm um prazo para terminar a reabilitação. Geralmente eles ficam no máximo 3 anos e depois vão embora e vão chegando alunos novos, né? Então a gente não tem aquele trabalho que a gente fica 10 anos desenvolvendo com um aluno. É um trabalho muito curto. Então, por isso que às vezes, né, é um trabalho que eles estão sempre... É um trabalho que está sempre começando, sempre reiniciando. Lembrando que a gente não está numa instituição, numa escola de música, né? A gente está numa instituição de reabilitação que o compromisso é a gente contribuir para que ele vá embora. A gente quer que ele se integre na sociedade, né? Que ele encontre um coral, que ele encontre uma banda, que ele vá cantar na igreja, que ele faça alguma coisa que ele goste fora do ambiente ali dos cegos, que ele esteja inserido mesmo. É o nosso objetivo maior, né? Não prender o aluno, mas que ele voe, saia voando. Maravilha. Olha só, antes de abrir aqui para a Natália fazer a pergunta, isso é um negócio que eu queria comentar, porque a gente tem. Eu mesmo tinha uma expectativa até bastante diferente do que ia acontecer, porque a gente realmente. A sua palestra deu uma ideia de que a gente realmente não tem noção do que acontece, né? Nem do processo, né, na verdade, de educação, de educação dos cegos. Porque, primeira coisa, né, que surpreendeu, assim, a ideia não, a informação de que a cegueira adquirida ela é mais prevalente do que a cegueira congênita. Eu não imaginava isso. Eu pensava que o cego congênito era muito mais comum do que a pessoa que adquire a cegueira. E, pelo visto, muita gente adquire isso já na idade adulta, né? Por acidente, por doença, o que seja.
E aí ela tem que ser, o processo de educação que vocês oferecem no Instituto Benjamin Constant para, em primeiro lugar, adaptar essa pessoa à nova vida que ela tem, né? Que é a vida de cego, enfim, vamos colocando assim bem diretamente, né? Ela tem que se adaptar a essa vida que ela muitas vezes não quer se adaptar, ela está revoltada, né, pelo visto, né, de ter que se adaptar, né, ela ainda está, às vezes, naquela fase de negação do que aconteceu e que a levou a essa condição. Né? Então ela tem que reaprender isso tudo, como você estava falando. Ela tem que aprender a andar na rua, ela tem que aprender a encher um copo d'água, né? O exemplo que você estava dando, né? Tudo ela tem que aprender, a andar dentro de casa, tudo ela tem que aprender novamente, né? E aí realmente aí você vê aquela situação que a moça falou, ela está sendo constantemente lembrada de que ela é cega e que ela tem que se adaptar a essa vida, né? E de repente, na hora que ela vai cantar, ela tem a possibilidade de recuperar pelo menos um pedaço da vida que ela tinha anteriormente, né? E que assim, aquele tempo em que ela era feliz e não sabia, né? Digamos assim, né? De certa forma é isso. Então isso é que é uma coisa que é importante a gente, assim, isso é uma informação, um conjunto de informações, né? E ideias, né, e noções que a gente que está aqui de fora nem imagina, né, de que é isso que está acontecendo, né? Você está falando lá da senhora lá que perdeu a perna, e pelo visto ela também ficou cega, mais ou menos já com alguma idade, já idosa, né, digamos. Então, imagina isso, né? Eu fiquei me imaginando eu aqui aos 59 anos, de repente fiquei cego. Eu já sou diabético, né? Então, Deus me livre. Mas esse tipo de coisa. Imagine a essa altura ter que reaprender a viver, né? Realmente uma situação muito complicada. Mas isso só para, de repente, assim, expressando, né, uma ideia que a gente não tinha e que de repente assim, ainda está meio flutuando na cabeça aí de quem está assistindo a palestra, né? E que tentando amarrar essa ideia, né? Então, falei já demais, passo a palavra para a Natália. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, queria parabenizar pelo projeto incrível, eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz porque eu vi no Coro de Petrópolis, tem uma menina que estudou junto comigo, que é a Laís, e ela já estudou na mesma escola que eu, e um menino também que já estudou com meu irmão, eu não lembro o nome dele, mas é um que é alto, magrinho, eu esqueci o nome dele, mas ele estudou junto com meu irmão já, e quando eu vi que a Laís estava aí no meio, eu achei muito legal, porque eu convivi diretamente com ela, né, na minha escola, no ensino médio, ensino fundamental também, ela foi da mesma escola que eu, e, inclusive ela é prima de uma conhecida minha também, achei muito legal mesmo. E eu queria, tipo assim, eu fiquei curiosa, de certa forma, do ensino dos instrumentos, por exemplo. Eu vi ali pessoas que são cegas ou deficientes, né, com baixa visão, e assim, cara, eles mexem no instrumento com uma naturalidade, eles parece que têm bastante contato com o instrumento, né, intimidade com o instrumento. Todo o ensino dos instrumentos em questão, a flauta doce, o violão, como foi colocado ali, são feitos de forma, tipo uma música tátil, de mostrar para eles como faz e eles memorizam aqueles movimentos e reproduzem? Sim, então, na verdade, é um processo um pouco mais lento do que quando é com a pessoa que enxerga, né? Então, por exemplo, eles precisam entender ali no violão, né? Entender a estrutura do braço do violão. Então, eles precisam tatear, encostar, e a partir daquilo ele vai construindo na mente dele como que é aquele instrumento e como que aquele instrumento funciona. Então, as espessuras das cordas, elas são diferentes, tudo isso é um trabalho mais lento. Quando eu começo com eles, eu começo com cordas soltas, não começo com acorde, nunca, né? A flauta doce, por exemplo, também começo só com a mão esquerda, eles vão procurar ali, né,
os orifícios, né? Eles vão perceber quantos são, e aí eu acho que a flauta doce ainda é mais fácil porque a mão fica fixa ali, né? Agora, o violão, por exemplo, que a mão vai passear, ele vai tendo que criar com o tempo e com a prática a noção espacial. Tem algumas adaptações que a gente pode fazer que alguns se adaptam bem, outros não gostam, que a gente cola um esparadrapozinho atrás do braço do violão para eles entenderem ali a distância, né? Mas tem alguns que não gostam, e é um processo bem mais lento até que eles comecem a formar acordes. Teclado, a mesma coisa, né? E o piano. É tudo muito pouquinho, uma coisa de cada vez. Primeiro eles vão experimentar, vão perceber, eles precisam construir tudo na mente deles, através da experimentação. Não adianta eu falar, em cima fica a tecla preta, embaixo fica a tecla... Não adianta. Eles têm que perceber isso experimentando ali, né, o instrumento, né, que a partir dessas experimentações ele vai criando na cabeça dele, vai construindo a imagem na cabeça dele. Aí para chegar nessa naturalidade, claro que demora um pouquinho, né? Mas a gente faz música com pouco acorde. Foi o que eu falei, 2 acordes, né? Tem alunos ali que estão fazendo corda solta, então não é, né? Não é algo que vem muito rápido, não. É um processo lento. Poxa, mas deixa eu te perguntar aqui um negócio, então. Natália quer perguntar mais alguma coisa, Natália? Não? Então tá. Então abaixa a mão aí. Tinha esquecido. Nada, brincadeira. Olha só, Carol, deixa eu te perguntar um negócio. Porque, assim, logo do início você falou sobre essa questão, que é o mito de que o cego tem melhor ouvido, né? Mas, quer dizer, até que ponto isso é um mito? Até que ponto você conheceu algum cego que tivesse um mau ouvido musical? Sim. Já. Um cego desafinado. Tem bastante. Ah, bom, mas até porque se ele não, se for congênito, aí desde o início ele está treinando o ouvido, evidente. Mas quando a pessoa adquire mais tarde, aí também teria que educar o ouvido, né? Então pronto. A lógica aqui acabou respondendo a pergunta. Fala. Problema do cego congênito é quando ele não consegue o acesso à educação na idade correta. O cego congênito, ele naturalmente já vai ter um atraso no desenvolvimento dele, comparando com as crianças que enxergam. Grande parte do nosso conhecimento de mundo, né, da nossa construção do conhecimento, vem através da visão. Então, se a gente tem esse fator que limita, ele já vai ficar, né, limitado, ele precisa desenvolver as potencialidades dele usando os outros recursos que ele tem, que é a audição, que vai ser o primeiro, né, recurso que ele vai utilizar, junto com o tato. A questão do tato também é muito importante. Então, lá no Instituto, desde bebezinho, de meses, os pais já levam para lá, para o Instituto. Ele precisa estar em contato com essas atividades desde muito cedo. A gente recebe, não deu tempo de falar, mas a gente recebe também cegos congênitos que nunca frequentaram escola. Então, eles vêm com uma limitação gigantesca, parece uma criança. Às vezes, a gente acha que tem uma limitação intelectual, quando, na verdade, não teve estímulo. Não saía de casa, ficava em casa. Porque a política da inclusão ela é bem recente. A obrigatoriedade, né, da pessoa com deficiência estar numa escola. Antigamente, os pais prendiam em casa. Então, às vezes, a gente recebe, né, um aluno, sei lá, com 30, 40, 50 anos, né, que é a faixa etária que muitas vezes eles aparecem, que os pais estão buscando ajuda agora, né? E então eles vêm com uma série de limitações, né? Então, por isso que é a questão da gente desconstruir o que a gente acha que sabe sobre deficiência visual, porque esse cego que tem um excelente ouvido, que é um excelente músico, existe, mas a gente não pode estar aqui na minha sala de aula
eu vou achar vários deles. Não, eu tenho que conhecer primeiro. De repente, até tem algum assim, né? Mas a gente precisa conhecer primeiro esse aluno para poder entender, né, qual é o perfil dele. Débora, só um instantinho. Deixa eu fazer mais uma perguntinha relacionada com isso também. Porque eu lembro uma vez que eu participei também de um festival de corais, em que teve um coral que eu acho que era do Instituto Benjamin Constant, mas 20, 30 anos atrás, sei lá, bastante tempo mesmo. Assim, duas coisas me chamaram a atenção, musicalmente falando. Nesse caso desse coro, é a afinação bizarramente excelente, né? Muito boa, o coro muito afinado. Mas, por outro lado, todo o coro cantava com um timbre que me soava muito esquisito. Eles cantavam com a voz super brilhante, quase estridente, assim. O coro todo cantava daquele jeito, né? Muito afinado e com esse timbre metálico, né, brilhante. Isso assim, agora isso é meio curiosidade mesmo, porque na verdade acho que foi a única vez que eu assisti mesmo ao vivo um coral de cegos cantando. Esse tipo de timbre é normal ou isso foi de repente da característica específica daquele coro? Eu acredito que seja a característica específica do coro. E foi o do Instituto Benjamin Constant, lá tinha um coral muito bom, que participava, né, de eventos, eles gravaram CD não, disco na época, né? E o maestro era cego, eu não sei se... Era esse, então. Não sei. Brincando, mas era nesse evento, né, que eu participei, que eu assisti, o regente era cego e exibicionista, ainda por cima. Porque, uma certa altura, no final do espetáculo, ele puxava uma das cantoras para dançar e saía rodopiando pelo palco. E eu assim, meu Deus, eles vão morrer, eles vão cair do palco, vão quebrar o pescoço, sei lá, e nada. O cara rodava pelo palco lá que nem um maluco, alegremente, o casal, e deu tudo certo, graças a Deus. Né? Mas assim, muito legal mesmo, um espetáculo que eles fizeram, lindo. Eu não sei se na época dele, eu não conheci, né? Só de ouvir falar. Eu não sei se ele fazia algum tipo de seleção também, né, dos cantores. Atualmente a gente tem um coral que é bem legal, se vocês quiserem até pesquisar na internet, o nome do coral é Sidney Marzullo, que é justamente o nome desse maestro, e o coral é em homenagem a esse maestro. Eles têm um trabalho muito legal e também acontece uma seleção, né? Então, nesse projeto de reabilitação nosso, é para todo mundo, a gente não faz teste, seleção, né? É aberto para todo mundo. Agora, quando você faz uma seleção, né, você está ali para escolher, alguns vão ficar de fora e outros vão... Mas claro. Eu acho que era o caso, porque realmente esse coro que eu estou me referindo, ele tinha uma qualidade vocal excelente mesmo, né? Então tinha essa característica, né? Então certamente era um coro selecionado, né? Esse coral de cinema é muito legal. Eles estão fazendo agora na pandemia uns vídeos, né? Fazendo música por vídeo, né? Faz aquela montagem, né, com os cantores. Tá bem bacana. E é um coral que eu gosto bastante. Tem alunos meus que fizeram a seleção e passaram para esse coral. Fiquei super orgulhosa, né? Mas é um coral que, inclusive, tem uma pequena remuneração para os cantores. E isso que é o bacana também, né? Que aí os alunos eles estão fazendo música e sendo remunerados por uma atividade musical. E aí, se vocês quiserem pesquisar, né? Sidney Marzullo o nome. Maravilha. Então, olha só, a gente até passou já um pouquinho do tempo aqui, mas eu não vou deixar a Bárbara ali de mãos abanando, né? A mãozinha amarela dela no Zoom. Esqueci até de baixar. Só um segundinho. Enquanto a Bárbara faz a pergunta, eu vou colocar aqui no chat o link para o formulário de presença. Eu estava esquecendo, tá tão legal a conversa, eu estava esquecendo do link aqui. Então, Bárbara, pode perguntar, eu já vou botar o link aqui.
É que eu esqueci um pouco a linha do raciocínio agora Ah, meu que ela Deus, para de estava chorar, falando, eu Bárbara. levantei a mão. Mas, gente, eu acho que eu esqueci. Ah, não, eu acho que eu lembrei. É porque ela estava falando sobre quem tem a surdez congênita, né? Geralmente ela tem um atraso muito grande na educação. Eu sei que no caso aqui você lida com adultos, né? Não sei se você chega a trabalhar com infantil também para me responder isso que eu vou perguntar agora. Mas assim, eu fico imaginando numa sala de aula, num ambiente, né, em que todo mundo enxergue e tenha uma pessoa cega ali, né, uma criança no caso, como fazer, porque assim no lúdico, né, a gente trabalhando a ludicidade, a gente trabalha muito a imaginação, aquela coisa, né? E aí eu fico imaginando como transformar essa aula inclusiva para aquele aluno e que seja, enfim, que seja produtiva e legal, assim, vamos dizer, de uma maneira mais para todos, né? Assim, como transformar essa aula inclusiva para o aluno surdo e conseguir também estar trabalhando com, vamos dizer, com o conteúdo que você está trabalhando ali com o restante da turma. Eu acho que é uma pergunta mais difícil, né? Mas... Você falou aluno surdo, mas é o cego, né? Sim, eu falei surdo? Ah, sim. Ai, senhor, eu falei, Eu sei que porque você estava você querendo falou do fazer um Benjamin paralelo. Constant. Eu pensei que Não, você... porque o Benjamin Constant também me lembra muito, você falou Benjamin Constant. Eu já morei em Laranjeiras, aí eu morava do lado. Isso. Mas eu cheguei a falar de surdo também, que eu falei da síndrome de Usher, que tem a surdez, e lá no Instituto ele tem também o setor de surdo-cegueira. Então, por isso que eu fui só tirar a dúvida, né? Mas o cego, ele tem eu não sei eu não vou saber dizer o quanto de atraso, não chega a ser um atraso muito grande, se ele for estimulado, né? Comparando com uma pessoa que tem a visão, mas tem lá a comparação dos meses, né? O cego com tantos meses fazendo isso e a pessoa que enxerga com tantos meses tem uma diferença, tá? Agora, dentro de um ambiente de inclusão, isso é um desafio, tá? Assim como eu digo que com os meus alunos eu sempre experimento, né? Eu não chego com nada pronto, eu acho que num ambiente de inclusão eu também ia experimentar. E uma coisa que eu acho que pode funcionar, que por exemplo, aquela aula que a gente fez na praia, né, levando os adultos, é uma aula de experimentação. Então, quando a gente está pensando em inclusão, né, que a gente quer que participe ali a criança cega, eu acho que a gente pensar em recursos alternativos aos recursos visuais, né? Então, brincadeiras que eles possam explorar outros sentidos. Os sentidos, no caso, o tato, né? Sim, se a gente vai contar história, né, e leva um livro de figuras, a gente pode usar sons, né? A gente pode usar, sei lá, uma sonoplastia, assim, né? Então, encontrar outros recursos que as outras crianças também vão participar, né? Elas não vão deixar de aproveitar por causa disso, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência visual também vão aproveitar. Agora, que é um desafio, né? Então, eu não trabalhei em escola né, com pessoas que enxergam que recebiam cego, não cheguei a trabalhar. A minha vivência sempre foi em escolas com todos ali com a deficiência visual. Legal. Obrigada. Agora, gente, eu lamento muito, mas eu tenho que encerrar, porque a gente tem aula agora também, tem outra aula, né? A gente tem terminando aqui esse horário, né? Então, só me resta agora agradecer demais a Caroline pela presença, pela palestra, pelas explicações, pela emoção aqui que trouxe para todos nós, eu tenho certeza, né? Que eu sei que é uma coisa que move a gente, né? Quando a gente fica comovido, né? A gente se move, a gente
têm vontade de seguir adiante e contribuir de alguma forma, né, para ajudar as pessoas que precisam disso, né? Então, porque realmente a gente está vendo aqui, falando particularmente, né, hoje, especialmente o que me tocou, né, foi a situação dessas pessoas que estão em estado de sofrimento mesmo, porque sofreram uma mudança de vida muito radical, né, assim, por acidente, por doença, o que seja, e precisam aprender novamente a viver. E isso é certamente complicado para todo mundo em qualquer fase da vida, né? Assim, é uma perda muito forte. Não só a cultura é muito visual, né? Mas a nossa vida é muito visual. Ela depende muito fortemente da visão. Então, você aprender a viver sem esse sentido é um desafio enorme, que a gente precisa de 1 milhão aí de Carolines para ajudar a gente a passar por esse tipo de coisa, e muita música para aquecer o coração dessas pessoas, né? Então, Carol, muito obrigado aí pela sua palestra, muito obrigado pelo conhecimento que você trouxe para a gente, né? E muito obrigado pelo trabalho que você faz, né? Que com certeza a gente sabe que dar aula de música já é importante nessas circunstâncias, então mais ainda, tá? Muito obrigado a você aí, obrigado a todo mundo aí pela participação, né? Pelas perguntas, né? Eu que agradeço, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Gastão. Cara, e vamos botar esse oboé para funcionar de novo aí e ver se quando essa pandemia aí pelo menos amansar um pouco e a gente puder voltar a fazer concertos, vamos ver se a gente consegue trazer você aqui para tocar novamente com a gente. Você e o Fredinho, hein? Ia ser um show de bola, um dueto, fazer um concerto para 2 oboés, olha que coisa linda. Tá. Então, Carol, um beijão para você, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí pela presença, tá bom? Gente, valeu. Espero que todos tenham assinado aí. Eu coloquei, mais uma vez, coloquei no chat o link para o nosso formulário de presença, tá? Não deixem de marcar lá. O povo que é distraído aí, né? Então, mais uma vez, chega de brincadeira. Carol, obrigado aí. Boa noite a todos e até daqui a pouquinho para quem tem aula. Valeu, turma de arranjo comigo agora. Valeu. Um abraço, boa noite. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigadão aí, valeu.